As três fases da masculinidade. Todo ser humano, principalmente os homens, possuem três fases nessa existência. E essas fases compõem-se em início, meio e fim dessa existência. A primeira fase do masculino se chama perfeição inconsciente. É a fase infantil, recém-nascida, é a fase jovial. Por que se tem esse nome? É a fase em que o jovem, em que o menino, em que esse jovem macho, ele vive de forma ingênua, pura, vive de forma inocente, dependente, instintiva, totalmente pautada no natural. Esta fase é a fase mais propícia para se moldar uma masculinidade grandiosa e principalmente virtuosa. Por que, Vicky? Porque essa inocência, essa naturalidade, essa pureza permite um molde, um moldar, um formato perfeito para ser construído aquilo que se pretende fazer na vida desse jovem. Nos tempos remotos, nos tempos passados, nas culturas do passado, era essa fase em que os jovens estudavam, os jovens treinavam, os jovens lutavam para então enfrentar a dura realidade do rito de passagem, da transformação de jovem a macho, a homem, sábio, racional, intelectualizado, desenvolvido, guerreiro. Então, esta fase é a fase desta passagem. Esta é a fase da transformação. É a primeira fase da masculinidade. A segunda fase se chama imperfeição consciente. Nessa fase, os problemas se alvoroçam na vida do homem, principalmente na modernidade. É a fase em que a razão se estabelece no indivíduo e todos os conflitos psicológicos, emocionais, físicos, espirituais dão as caras. É neste momento onde ocorre a faculdade da vida, aonde são testados os homens. Esta é a fase do teste real, da prova cabal. E é aonde se diferencia, onde se separa os jovens bem treinados dos jovens não treinados. Normalmente, aquele jovem que não teve um aparato, que não teve uma boa educação quando mais novo, quando não teve um discipulado agradável, este haverá de sofrer neste momento da existência. Este irá passar por tribulações, por tempestades, por sofrimentos. Às vezes poderá desfrutar de quedas irreversíveis, que pode suceder em sua morte, pode se suceder em sua derrota existencial. E na modernidade isto é muito comum devido à ausência de um trato na fase inicial, na fase jovial. Mas o jovem bem discipulado, o jovem que passou pelo rito de iniciação. E o que é esse rito de iniciação moderno? Rito de iniciação moderno é principalmente figura paterna, a figura que proporcionou
mediante essa dependência, uma educação de qualidade, uma presença paterna de qualidade, um laço familiar de qualidade, uma aprendizagem de valores, a influência para que esse jovem se desenvolva fisicamente, se desenvolva emocionalmente principalmente. Essa relação familiar, essa relação da construção da moral, da construção das virtudes e dos princípios é de suma importância para que este jovem, ao atingir a imperfeição consciente, não venha sofrer, não venha sangrar. Por mais que esse jovem tenha um total cuidado na fase inicial, mesmo assim, ele irá encarar dificuldades nessa fase. Ele irá encarar problemas, tribulações, mas estará a milhares de milhas à frente daquele jovem que não teve atenção alguma na sua fase inicial. Por mais que este erre, por mais que este falhe, por mais que este atravesse desertos, muito provavelmente serão apenas breves momentos na vida desse jovem edificado, porque ele teve berço, ele teve educação, ele teve a presença familiar muito bem fundamentada. Não quer dizer que aquele jovem que não teve esse berço não consiga sobreviver à selva de pedra, mas este terá um caminho mais árduo, um caminho mais difícil. Mas, se conseguir perseverar, poderá atingir níveis iguais ou até superiores àquele que teve de fato um berço, teve princípios norteadores na infância, né? E poderá conseguir atingir um nível grandioso nesta existência. A terceira fase, talvez a principal fase, não, com certeza a principal fase, é a fase que nós podemos chamar de perfeição consciente. Diferente das duas primeiras, diferente da perfeição inconsciente, da imperfeição consciente, agora a perfeição consciente. Não necessariamente essa fase a pessoa tem que ser um velho, tem que ser um idoso, tem que ser um mestre. Não necessariamente. Existem homens relativamente jovens que já atingiram essa terceira fase da perfeição consciente. Às vezes jovens aí na casa dos 30, 35, 40 anos, né? No mínimo 30 anos, que ao meu ver é uma idade 30 anos é uma idade em que este jovem, este homem, já tenha experimentado muito dessa vida. Muita bagagem desta vida já acumulada. Então, em relação ao decurso do tempo, 30 anos, creio ser uma idade, vamos colocar assim, né? Não querendo relativizar, mas uma idade mínima para se atingir a terceira fase da masculinidade, que é a perfeição consciente. E é nesta época, é nesta fase da vida do macho, em que este começa a se moldar para se tornar um mestre, para se tornar um monge, para se tornar um asceta, para se tornar uma pessoa de sucesso, seja qual for o sucesso que passe pela cabeça de vocês. Aberto, né? Lato sensu. Mas é a fase onde este tem total capacidade de atingir qualquer situação na vida, né? Em tese, pois este já acumulou a bagagem. Tratando de um ser humano normal, de um ser humano que busque se desenvolver, um ser humano que realmente queira atingir voos mais altos. A partir dos 30 anos ele já tem bagagem, ele já tem experiência, ele já tem uma jornada muito bem segmentada, já bem avançado na vida, e este pode atingir de fato qualquer patamar existencial caso ele queira.
Mas o que traduz de fato essa perfeição consciente em termos espirituais, em termos transcendentais? É que esta pessoa, ela conseguiu vencer a segunda fase da imperfeição consciente. Este não mais é controlado pela emoção, não é mais controlado pelo enredamento material, não é mais controlado pela energia sexual, pela fome de poder, pelo acúmulo ilusório, o acúmulo excessivo de dinheiro. Sim, este ser perfeitamente consciente atingiu a iluminação. Exatamente. Por quê? Porque esse entendeu o caminho da salvação, o caminho da iluminação, o caminho do sossego, da plenitude, da paz. E a pessoa que consegue entender, não só compreender, porque isso vai muito mais além, mas a pessoa que realmente consegue colocar isso em prática, consegue ver frutos no dia a dia e que essas coisas realmente não possuem mais controle sobre este ser, aí sim, a perfeição consciente se instalou com sucesso neste macho. E a partir daí, este irá de fato desfrutar de uma perfeita consciência existencial. E quando se tem uma perfeita existência consciente, nada é impossível. Nada é impossível, pois este é um macho suficiente, autônomo, que se compreende às inteiras, consegue fazer uma leitura pessoal muito aprofundada e, a partir daí, ter uma existência impecável, uma vida devidamente épica. É isso, meus amigos, curtam, compartilham. Este áudio é importante para as pessoas realmente, ao menos tentar se localizar, ao menos tentar entender aonde se encontram, em que fase se encontram nessa jornada do masculino. Para mais Red Pills, sigam lá no Instagram, @TheViking_oficial, @TheViking_oficial, para muito mais Red Pills complementares aqui dos vídeos do YouTube, né? Para quem gosta de ler, tem o meu blog que eu escrevo lá direto, né? Também materiais complementares. Também aqui tá aqui na descrição aqui do vídeo, né? guilhermedeviking.blogspot.com.br. Lá você consegue acessar os meus escritos para quem gosta e para todos aqueles que desejam contribuir com o canal, uma ajuda para que esse se mantenha gratuitamente. Deixo algumas contas aqui na descrição. Todo valor, toda ajuda é muito bem-vindo. Ou se preferir, ajude-me comprando um dos meus 2 livros, Liberte-se, Aforismos para uma Vida Épica, e Minimalismo, um convite à plenitude. Ambos os livros irão ajudá-los a se desenvolver por completo, atingir a melhor versão de si mesmo, para que vocês tenham uma existência realmente plena nesta vida. Stay high!